Bem, é um momento de reflexão que nós sempre fazemos, né, durante a realização do evento Pôr do Sol, que é essa iniciativa de sempre homenagear as pessoas que têm ligações fortes com a cultura, com a literatura, que têm uma contribuição importante para a formação da gente. Então, dentre essas personalidades e com esses requisitos, nós temos aqui a presença da professora Bernardina. Olha, o portfólio dela tem 10 páginas, certo? É o currículo, é um resumo, na verdade, são 10 páginas apenas, viu, professora Socorro Aragão, que está ali olhando. Eu vou ler aqui só uma pequena parte, né, para quem não conhece todos os atributos intelectuais da professora Bernardina. Pode dizer que, na verdade, o que nós temos nesse momento é muita emoção, mais do que exatamente fazer um relato de toda a sua biografia, que é riquíssima. Recentemente eu precisei me entender com a professora do ponto de vista acadêmico. Ela estava fazendo uma turnê intelectual pela Europa, viu, professora Socorro? Depois, quando voltou, foi requisitada para Londrina, quase que eu não a vi. Né? Veja como é o círculo intelectual. Bom, professora Bernardina Freire é doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Ciência da Informação pela também Universidade Federal da Paraíba, especialista em Organização de Arquivos, especialista em Administração e Educação à Distância, graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba também. Professora associada da UFPB, ex-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Na pós-graduação em Ciência da Informação, leciona disciplina de Informação, Memória e Sociedade, Memória e Identidade. Atua ainda no Programa de Pós-Graduação em Organizações Aprendentes, ministrando a disciplina Pesquisa Qualitativa, além de ser orientadora dos 2 programas de nível de mestrado e doutorado. E claro, é nossa vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba, com um trabalho absolutamente destacado. O trabalho que a professora Bernardina desenvolve, especialmente nessa área de cultura, de memória e sociedade, é um registro nacional e internacional. Já tem sido convidada para palestras fora do Brasil, exatamente nessa área de memória, de resgate da memória da sociedade. Como eu disse, são 10 páginas. Professor, então, eu vou citar aqui rapidamente alguns dos seus projetos de pesquisa, como, por exemplo, nos Teares da Memória, violações de direitos humanos nas narrativas de asseios audiovisuais. Tem prêmios como Heitor Falcão, Abelard Jurema, Assessoria de Comunicação e Marketing, Certificado de Médico, Coordenação de Curso de Graduação em Arquivologia, que é uma das áreas mais afins da memória, nós sabemos disso. Várias homenagens, destaque literário. É tanta coisa, né, professora? Na verdade, só para dizer da nossa alegria mesmo, satisfação, contentamento, palavras que a gente repete, porque de fato na repetição a gente firma ainda mais uma convicção das coisas. Então, a nossa alegria de estar com ela aqui e da satisfação de termos aqui uma pessoa do nível da capacidade de Bernardina. Então, são apenas alguns dos poucos atributos que nós poderíamos destacar, mas que, de fato, absolutamente relevantes para que nós trouxéssemos a professora aqui, tirando ela de seus afazeres, de suas pesquisas e de sua atividade acadêmica, para homenagear simplesmente pela sua capacidade, pelo talento e pelo que ela pode ainda oferecer demais para a cultura da Paraíba. Professora, parabéns. Eu lhe passo a palavra, porque eu acho que é melhor, então, a senhora se defender. Bom, me permitam ficar de pé. Eu diria que tudo isso é muita generosidade das pessoas e, sobretudo, da Confraria Sol das Letras, né? Mas existem comigo duas funções que eu exerço com muita gratidão, eu digo até generosidade das academias que me acolheram. A primeira é a Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba, que eu diria que é uma das honrarias que eu tenho muito prazer em exibir no meu currículo. E a outra é ser membro do Instituto Histórico e Geográfico da cidade de Areia, né? Porque Areia, embora não seja minha terra natal, ela me deu suporte e portfólio e cabedal teórico e empírico para construir minha tese de doutorado e outros artigos que me rendeu vários prêmios nacionais e internacionais. Então eu diria que essas duas honrarias, elas
vivem e caminham cotidianamente comigo e com elas a responsabilidade que eu tenho de representá-las, né? E aqui eu conto com a presença de 3 confreiras, professora Onélia, né, professora Neide, professora Socorro. Tive a honra de ser aluna da professora Neide, né, e aqui dividir com os colegas e dizer que não é fácil para se trabalhar na cultura e se trabalhar especialmente com a preservação da memória. Particularmente num país em que a gente vê o Museu Nacional pegar fogo e 30 milhões de documentos tornarem-se cinzas. Nesse aspecto, o meu grupo de pesquisa, que é o GSIMP, e aqui eu tenho a professora Ana Córdoba, que também é do grupo, o Everton também é do grupo, o meu grupo tem 33 pesquisadores permanentes. Nós temos vários convênios com a Universidade Complutense de Madrid, com a Universidade de Valência, com a Universidade do Porto e com a Universidade de Coimbra, com a qual eu estou agora concluindo o meu pós-doutoramento. E todos esses trabalhos estão sempre em cima da preservação da memória. E o nosso Brasil, ele tem relegado essa memória, né? E em função disso, o nosso grupo de pesquisa, ele tem buscado descortinar os silenciamentos e os ocultamentos de personalidades paraibanas, e quando eu me refiro a personalidades, não são necessariamente conhecidos, como não era Simeão Leal, mas de personalidades que muito contribuíram para a história e para a memória desse Estado, e que sequer as pessoas escutam falar, porque simplesmente eles não foram políticos. E aí o mais recente, nós lançamos recentemente 4 obras, fizemos um pré-lançamento, e está chegando, e a gente pretende lançar aqui no Pôr do Sol das Letras. E um deles chama-se Vidas Desarquivadas. Nessa obra nós trazemos várias biografias de grandes homens paraibanos e que muitas vezes foram silenciados, foram ocultados. E que nós, enquanto memorialistas, precisamos dizer que eles lançaram as sementes no solo, fizeram nascer belas árvores que nos dão sombra no tempo de hoje, na história presente. Então, a essas pessoas, a nossa gratidão, e dizer que sem os passos desses homens e mulheres que nos antecederam, a Paraíba não seria o que ela é. Nós temos inúmeros artistas que foram silenciados no decorrer da história. Nós temos grandes professores que sequer são lembrados. Excelentes poetas e escritores que ficaram nas prateleiras empoeiradas das bibliotecas quando estas existem. Então, em razão disso, o nosso grupo de pesquisa se irmana com essas memórias silenciadas. E nós não podemos fazer nem deixar que a memória desses homens e mulheres fiquem ocultadas ou sejam ocultadas. Então, essa é a missão do nosso grupo, essa é a missão do nosso estudo, para dizer que muitos nos antecederam. E sem eles nós não poderíamos gozar das sombras de nossas árvores, dos conhecimentos que nós buscamos e que nós estudamos hoje. Então, o que nós fazemos, na verdade, Helder generosamente, disse que eram muitos, mas não é nada. É apenas aquilo que representa o beija-flor. Faz apenas um pouquinho do muito que ainda está para ser feito. E aí, eu encerro a minha fala apenas com uma palavra de muita gratidão. Hoje essa homenagem me chega também como um prêmio, hoje é meu aniversário. Então, eu diria que nasci outra vez, porque hoje eu renasço com a homenagem do pôr do sol. Então, lhes trago um poema intitulado Beija-Flor. Delicado, sutil, um ser divino. Sua vida é beijar plácidas flores, para sentir a essência dos sabores com seu jeito poético e granfino. Elegante, de corpo pequenino, suas asas são rápidos motores, procurando nos fúlgidos verdores a doçura do néctar cristalino. O seu bico, comprido com fulgores, faz mergulhos no coração das flores, na procura do pólen com leveza. Seu dançar mostra lírica elegância,
revelando do corpo uma fragrância num balé de poética beleza. É também de um professor, um poeta, Gilmar Leite, que não é tão conhecido e que a Paraíba precisa curvar-se a esses grandes escritores que nós temos. Nós temos uma Paraíba de muitos saberes, muitos sabores e muitos cheiros, porque os livros têm cheiros, as palavras têm sabores, e por que não nos deliciarmos neles e nelas? Então, com isso, eu encerro dizendo apenas uma palavra: gratidão em letras maiúsculas pela generosidade do pôr do sol das letras. Muito obrigada.